Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Fator Cristão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve lá no nosso canal, compartilha este vídeo, deixa lá o teu comentário e ajuda o nosso canal a crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós continuamos lá com o desafio dos 100 inscritos e quando chegarmos a 100 inscritos vamos iniciar um novo programa, que será a oração da manhã no domingo. Domingo às 8 da manhã estaremos ao vivo para orarmos juntos, meditarmos um pouco na Palavra de Deus e começarmos a nossa semana debaixo da graça e da proteção do Senhor. Amém? Eu conto com vocês e vamos dar sequência aqui ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Na semana passada nós falamos um pouco sobre esse afastamento do ser humano de Deus, que parece ser algo superficial, porém toma proporções muito graves na nossa vida. E acaba que alguns principados e potestades tomam conta do trono que seria de Deus, e o nosso Criador fica então relegado a posições mais abstratas, mais teóricas, e menos queridas e menos significativas para a nossa vida. E essa troca de Deus pelas coisas do mundo dão aí um livre curso à natureza. E as coisas acontecem sem a orientação, sem o discernimento e sem a proteção da parte de Deus. Então o que era duvidoso, que era apenas uma dúvida na nossa cabeça, passa a ser então algo absurdo. E chega a esse ponto absurdo justamente porque saímos da direção e da observação da palavra de Deus. Perdemos o respeito a Deus, perdemos o respeito a nós mesmos. E o verso 24 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, ele inicia dizendo assim: por isso Deus os entregou à imundícia. Ou seja, Deus entrega esses homens e essas mulheres aos seus próprios desejos carnais, aos seus próprios desejos sexuais, e vão viver de forma dissimulada, e vão viver de forma que não agrada a Deus, usando e abusando daquilo que Deus fez, que Deus deixou para que fosse honra, passa a ser desonra. E o versículo 26, ele também inicia dizendo: por isso Deus os entregou a paixões infames. E a sequência do texto nos mostra que ele fala diretamente e claramente de homossexualismo, tanto de homens quanto de mulheres, justamente porque se afastam de Deus, se afastam do propósito de Deus e passam a levar uma vida de acordo com o que querem. Ele diz que por isso que Deus os entregou às paixões infames, algo que não é de boa fama, algo que desagrada a Deus. E para dar nossa sequência aqui no nosso estudo, eu vou pedir para você me acompanhar na leitura bíblica. Pega lá sua Bíblia e venha nos acompanhar aqui na leitura da palavra de Deus, hoje na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 28 a 32, para concluirmos o estudo do capítulo 1 da carta aos Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuidores de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Deus abençoe, Deus acrescente assim a palavra de Deus aos nossos corações. O termo-chave desse texto está no início do verso 28, onde ele diz que Deus entregou a uma disposição mental reprovável. Essa disposição mental reprovável é reprovável do ponto de vista de Deus, porque é uma disposição mental que sai dos princípios, sai daquilo que Deus tem proposto para nós.
e leva à prática de coisas inconvenientes. E do verso 29 até o 31, ele relaciona aí várias práticas inconvenientes, várias coisas que desagradam a Deus, várias práticas assim que são nocivas, eu diria assim, são nocivas ao nosso relacionamento entre nós, entre os nossos colegas de trabalho, nossos colegas da escola, a nossa própria família, porque não agrada a ninguém, não só a Deus. Então, se não agrada a nós, quanto mais a Deus, na verdade. São práticas inconvenientes, tanto do ponto de vista nosso prático aqui, quanto do ponto de vista do nosso relacionamento com o próprio Deus. E no versículo 32, ele nos traz um alerta muito importante, porque ele diz assim: conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Aqui ele está se relacionando à morte eterna, ele está se relacionando a uma eternidade sem Deus, longe de Deus, afastado de Deus definitivamente. E então essas práticas levam a isso, justamente porque é uma mentalidade que está fora do conceito de Deus. E ele diz ainda: não somente as fazem, mas aprovam os que assim procedem. Isso é a disposição mental reprovável. As pessoas fazem as coisas erradas e concordam até com quem faz essas coisas erradas, essas práticas inconvenientes. E existe uma frase que eu digo que o diabo gosta muito dela, principalmente quando ela sai da boca de um cristão. E é comum ouvirmos cristãos, homens conhecedores da palavra, mulheres conhecedoras da palavra, dizer essa frase. Essa frase diz assim: hoje em dia isto é normal. É muito comum ouvir essa frase hoje em dia, é muito normal ouvir essa frase hoje em dia, infelizmente. E essa frase nos leva, como cristãos, a uma zona de conforto. Ela nos tira a responsabilidade de dar o alerta, de apontar o pecado, de dizer à pessoa que ela precisa de arrependimento, que ela precisa de fé em Jesus, precisa voltar a vida dela aos conceitos, aos preceitos de Deus. E fica muito fácil, não é, viver assim. As pessoas fazem coisas erradas e nós olhamos e dizemos: isso hoje em dia é normal. Mas hoje em dia nosso tem que estar na Bíblia. O nosso hoje em dia tem que estar na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo mesmo nos dá um alerta lá no capítulo 12 da mesma carta aos Romanos. Eu quero ler com você. Adianta um pouco mais a tua Bíblia aí, vai ao capítulo 12 de Romanos, no versículo 2. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse mundo, não tomais da forma deste mundo. Hoje em dia isso é normal, tem que ser riscado do nosso dicionário como cristão. Nós temos que ter a nossa mente voltada para Cristo. E aqui ele diz que não devemos nos conformar com o século, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente está na palavra de Deus. A renovação da nossa mente tem a ver com a busca diária do conhecimento da palavra de Deus. E somente assim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus que é boa para nossas vidas, é agradável para a nossa convivência e é perfeita para nos apresentarmos diante dele em arrependimento e fé e buscando nele a orientação para nossas vidas. Eu espero que esse nosso estudo aqui na carta aos Romanos, do capítulo 1, tenha sido de grande proveito para você, como foi para mim. Enquanto eu preparo esse estudo para vocês, eu aprendo muito e graças a Deus por isso, porque o nosso objetivo não é só ensinar, mas mais do que isso é aprender com a palavra de Deus, aprender juntamente com os irmãos que nos acompanham aqui no nosso canal. Então que Deus te dê essa disposição mental aprovada por Deus,
que nós possamos tirar o hoje em dia, isto é normal da nossa vida, nós possamos sentir prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E eu sempre insisto aqui, leia a Bíblia, busque orientação na palavra de Deus, não deixe que nada neste mundo distraia você do caminho do Senhor. E uma coisa que nós precisamos ter em mente é que muitas vezes passamos horas na frente da televisão e acreditamos que 5 minutos de Bíblia por dia vai resolver a nossa vida, e não vai. Nós precisamos dedicar muito mais tempo à palavra de Deus do que a outras coisas. Precisamos dedicar, sim. Se você tem filhos pequenos, oriente eles em casa, traga eles para a Bíblia dentro de casa, porque ele passa horas, muitas vezes nossos filhos passam horas da televisão e não aprendem o que devem aprender. As programações não são boas, nós sabemos disso, e a palavra de Deus nos ensina os caminhos. Nós devemos ensinar nossos filhos os caminhos em que eles devem andar. E o caminho é Jesus. O caminho é o caminho da palavra de Deus, que vai dar orientação, vai dar estrutura para que todos nós possamos crescer. Crescer na palavra de Deus, crescer no conhecimento e estar buscando sempre esse caminho, buscando sempre esta orientação com Deus. Que a nossa mente esteja aberta para a palavra de Deus, que nós possamos renovar a nossa mente no conhecimento de Deus, e que o Senhor nos abençoe e traga para nossas vidas todo o consolo, todo o conforto e todo o suprimento que nós precisamos. Porque o Salmo 23 nos ensina que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E crendo nisso, nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus, precisamos buscar sempre a orientação na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu aguardo você na próxima semana. Estaremos aqui dando sequência ao nosso estudo, se Deus assim o permitir. Um grande abraço a você e tenha uma excelente semana. Deus te abençoe. Amém.